E aí, meu povo do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre história, sobre essa atividade que eu postei aí, né? Nós estamos falando da contagem do tempo, né? Nós costumamos contar a nossa vida aí por anos, né? Ou dias, semanas, meses, né? O bebê quando nasce, primeiro conta por dias, depois por semanas, depois meses, depois anos, e a gente vai crescendo e a gente vai contando o tempo, né? A mamãe, quando engravida, conta por semanas, né? E assim por diante. É um jeito de contar o tempo. Para a história, os historiadores usam períodos mais longos de tempo, décadas, que são 10 anos, né? Ou séculos, que são 100 anos. Mas como saber o ano tal em que a que século pertence? Primeiro é importante dizer que os historiadores costumam usar números romanos para marcar os séculos. A maioria dos historiadores, dos livros de história, aparecem números romanos para contar os séculos, né? E como é que conta um século? Bom, há duas regrinhas básicas para a gente contar o século. Como o calendário cristão, que é o que nós usamos, o calendário gregoriano, né? Que é utilizado no mundo ocidental, porque não existe só esse calendário que nós usamos, existem outros calendários, eu mandei isso na aula passada, tem o calendário chinês, tem o calendário judeu, tem o calendário islâmico ou muçulmano e assim por diante. Nós usamos o calendário gregoriano ou o calendário cristão, que é aquele calendário que começou a ser contado a partir do nascimento de Cristo. Em tese, o ano 1 foi o ano que Jesus Cristo nasceu. Então, dali para frente, começamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e até 2020, que nós estamos agora. Antes disso, se conta os números em forma decrescente, né? Do maior para o menor, e se usa o símbolo A.C, antes de Cristo, tá? Nesses tempos. Bueno, quando o ano é terminado com 2 zeros, tipo o ano 2000, por exemplo, terminado com 2 zeros, se elimina os 2 zeros e o número que sobra é o século. Então, no ano 2000, se eu tirar os 2 últimos zeros, ficou 20, né? Então, esse 20 é o século que nós estamos. Pega aí o ano 500, por exemplo. Tira os 2 zeros, sobra o 5. Então, o ano 500 pertence ao século 5. Mas, quando não termina com 0 o ano, a gente faz o seguinte, a gente elimina os 2 últimos algarismos e soma mais um. Por exemplo, eu nasci... Não, é muito cedo, não vai ficar... Não, mas eu nasci no ano de 1968. Tira o 68 e sobra o 19, certo? 19 mais 1 é 20. Então eu nasci no século 20. O Rio Grande do Sul começou a ser colonizado... Deixa eu acalmar aqui. Começou a ser colonizado em 1530, mais ou menos. Que século foi isso? Eu tiro o 30, sobra o 15, né? 1530. Eu tiro 30, os 2 últimos algarismos, somo mais 1, vai dar 16. Então, o Rio Grande do Sul começou a ser colonizado no século XVI. Essa é uma forma que a gente tem de contar os séculos, certo? Tem alguém me chamando aqui, depois eu atendo. E é mais ou menos assim que a gente conta, é assim que a gente conta os séculos. A década é um período de 10 anos. Por exemplo, o Brasil foi redemocratizado na década de 80. Então, qual foi o período? Foi do ano de 1980 até o ano de 1989. É um período de 10 anos. Século 100, década, 10 anos. E algumas formas que a gente tem de contar o tempo. Videozinho de geografia, então, sobre o